O filme sul-coreano Revelações, que tá chegando no catálogo da Netflix, tem esse nome porque um dos seus protagonistas, e eu vou explicar por que eu tô falando um dos seus protagonistas ao invés de o seu protagonista mais pra frente, é um pastor que começa ao longo da narrativa a ter cada vez mais convicção de que ele tá recebendo sinais divinos, sinais de Jesus, para fazer as coisas que ele tá fazendo, direcionando as suas ações, e a natureza da fé na psicologia humana é um dos temas que o filme quer discutir, mesmo que ele prefira, durante a maior parte do tempo, ser um filme de gênero e não queira ir muito fundo nessas discussões, a não ser em alguns momentos bem específicos, também vou falar sobre isso. O filme abre com uma menina pré-adolescente sendo perseguida por um cara mais velho, bem esquisito, que por sua vez está sendo perseguido por uma outra moça. A menina pré-adolescente vai para uma igreja evangélica muito pequenininha e bastante simples. Lá ela começa a participar de um culto que está sendo liderado por um pastor bastante jovem, e o cara que estava perseguindo ela senta lá no fundo e fica esperando aparentemente o culto terminar. A gente tem uma sensação muito clara de que ele está perseguindo aquela menina, e a gente vai descobrir mais pra frente que aquela moça que estava perseguindo o perseguidor da menina também teve uma pessoa muito importante para ela, no caso a irmã, sequestrada por aquele cara, abusada por aquele cara muitos anos antes, e ela tá ali no encalço dele. Ela também trabalha como detetive da polícia, e mesmo que ela não esteja trabalhando num caso envolvendo diretamente aquele cara, ela tem motivos muito pessoais para continuar perseguindo ele. Na primeira parte do filme, o que gera a curiosidade, o interesse e a atenção do espectador é a gente conectar essas peças e entender quem é quem dentro daquele microcosmo que o filme está apresentando. Esse é um daqueles filmes que tem uma estrutura bem novelesca, porque ele apresenta um núcleo de personagens bem limitado e que tem praticamente infinitas conexões entre si. Tudo que acontece está conectado com aquele núcleo pequeno de personagens, e a gente entender o que um tem a ver com o outro, e também, principalmente, saber se aquele cara realmente é um predador ou não, tudo isso nos mantém interessados até que acontece algo. Vocês sabem do que eu tô falando, não vou revelar aqui. É o que acontece lá na montanha, no meio da rua, lameada, na chuva, e a partir daquele momento, um personagem toma uma decisão, faz algo que vai mudar um pouco o nosso papel como espectador. A partir dali, quando o filme vai assumir aquilo que o Hitchcock chamava de suspense, com S maiúsculo, que é quando nós aqui do lado de cada tela sabemos algo que os outros personagens não sabem, vocês sabem do que eu tô falando, e nesse momento, o que nos interessa não é saber algo que aconteceu, porque a gente sabe tudo que aconteceu e tudo que não aconteceu, mas principalmente como aquele cara vai ser pego e quando. Obviamente vai chegar um momento em que os outros personagens vão descobrir o que ele fez. Nesse momento a narrativa toma uma outra direção, assume uma outra prioridade, que é colocar três personagens principais ali em confronto um pelo outro, e durante um tempo a gente vai torcer pela única personagem que não deve nada a ninguém, que não fez nada de muito errado ao longo do filme. Esse confronto vai levar um tempinho, e aí depois eu acredito que o pior momento do filme é lá no seu final, o último bloco do roteiro, quando o filme vai decidir colocar um personagem para explicar tudo aquilo que ele estava querendo falar sobre os temas que ele está desenvolvendo de uma maneira muito expositiva. Isso é muito frustrante. O filme termina com um anticlímax terrível, porque, como eu falei anteriormente, esse é um filme que vai trabalhar com várias questões envolvendo fé e também envolvendo as narrativas que a gente cria para justificar os próprios atos. Naquele trecho final, o filme vai usar a figura daquele psiquiatra não só para explicar as decisões que cada um dos três personagens principais tomaram ao longo do filme, que são o pastor, a detetive e aquele possível abusador, como também explicar, esmiuçar os mecanismos psicológicos que levaram eles a fazer cada coisa. Até ali, eu tava achando muito legal como o filme demonstra entender, por exemplo,
toda a motivação do pastor e como a fé realmente atua nesses meios evangélicos, como as pessoas que começam a se radicalizar mais dentro desse tipo de religião mergulham muitas vezes numa paranoia de achar que tudo que está acontecendo é uma mensagem divina, que nada mais é coincidência e que existe uma grande missão de Deus para elas. Só que o filme não precisava ser tão óbvio, ser tão expositivo ao falar sobre isso na figura do psiquiatra, como eu falei lá no final. Esse não é um filme nem um pouco sutil, ele é um filme inclusive bastante maximalista na sua linguagem, é um filme que vai fazer tudo o que ele quer fazer de uma maneira bastante histriônica, de uma maneira bastante evidente e bastante explícita. A única coisa que eu acredito que ele faz com um pouco mais de sutileza e que funciona muito bem, na minha opinião, é a troca de protagonismo que ele faz, porque aquele cara que começou o filme como protagonista, ele começa a revelar um lado dele que não vai sustentar a nossa torcida por muito tempo. A gente começa a ver quem é aquela pessoa e aí o filme pouco a pouco começa a transferir o protagonismo dele para outra personagem e aí quando chega no terceiro terço do filme, digamos assim, no terceiro ato, o cara que a gente achava que era o protagonista e que era realmente no começo do filme já tá quase jogado de lado e tem uma outra protagonista fazendo tudo que precisa fazer para tentar trazer algum tipo de justiça para aquela situação. Quero muito saber de vocês o que vocês acharam do filme. Se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, digam aqui embaixo. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!